genético aplicado a ruminantes, tá? Então, vamos começar aqui discutindo o que seria, nessa primeira aulinha aqui, rápida, eu chamo de aula zero, né? Não é nem aula um, é uma introdução. A gente vai discutir o que é melhoramento genético, né? Para que a gente faz melhoramento genético, como a gente quer alcançar esse melhoramento genético, né? E quais os tipos de treinamentos necessários e quais os tipos de oportunidades, né? Vocês estão fazendo aqui um curso de uma disciplina de melhoramento genético, né? Muitos de vocês vão seguir essa área, fazer mestrado e doutorado, né? E quais são as oportunidades? Não também só para quem faz mestrado e doutorado, mas para quem faz só a graduação. Quais os problemas que a gente tem na formação dos nossos zootecnistas, veterinários na área de genética e melhoramento, que são problemas bastante graves, né? Eu faço aqui a minha meia-culpa, acho que todos nós que somos professores da área de genética e melhoramento, a gente forma muitos bons mestres e doutores na área de genética e melhoramento, mas a gente não está com a formação tão boa em graduandos da área de genética e melhoramento, né? E isso afeta muito esse animal, esse material genético avaliado, superior, chegar lá no ponto final, que é no produtor, tá? Então, como é que se a gente pensar aqui na palavra melhoramento, né, sem o melhoramento genético, o que quer dizer esse melhoramento, o que poderia ser esse melhoramento do sistema produtivo, né? Então, seria otimizar a produção de características de interesse, né? Geralmente, a gente quer melhorar o quê? O que tem procura, né? Quem procura são os consumidores. E aí, a indústria, junto com nós, do melhoramento, vamos tentar atender aos produtores nessa característica que tem interesse para eles, né? A gente pode alcançar o melhoramento de duas formas, né? A gente pode ter melhoria nas condições ambientais, né? Então, a gente pode melhorar o ganho de peso de animais, né? O peso em determinadas idades, melhorando o ambiente, né? Melhorando a alimentação, melhorando a sanidade, né? Alcançar maiores índices produtivos para características de desempenho, melhorando também características reprodutivas, tá? E a gente pode melhorar o potencial genético dos animais e das populações. É óbvio, pessoal, que o ideal é a gente atuar nessas duas frentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, melhoramento genético de frangos de corte, né? Você melhora o potencial genético dos frangos. Mas esses frangos geneticamente superiores, eles exigem umas condições ambientais superiores, né? Então, quando a empresa que vende o pintinho de um dia geneticamente superior, ele já vai com ele um pacote tecnológico. Ele deve ser criado num ambiente tal, ele tem que tomar as vacinas tais, a ração até tal idade é tal, a ração a partir dessa idade é tal, né? Então, vai todo um pacote tecnológico junto com esse material genético melhorado. No caso de bovinos, isso não é tão, dos caprinos, ovinos, bovinos, isso não é tão óbvio, né? Então, o cara comprou o sêmen lá de um touro geneticamente superior, vou dar um exemplo aqui, o cara está numa região bem árida, com alimentação ruim, e ele compra o sêmen de Angus, né? Angus selecionado lá no Canadá, né? Ele vai inseminar as vacas deles, mas vai produzir em um ambiente que não é o adequado para aquele material genético. Isso entra também na parte que a gente vai discutir de interação genótipo-ambiente. Então, o melhoramento em si, ele deve envolver, né, o melhoramento genético e o melhoramento das condições ambientais. Então, se eu tiver uma vacada lá da roça e quero melhorar o potencial leiteiro dela, aí eu vou começar a jogar holandês, ou até girolando, né? Que tem uma certa adaptação, mas também exige umas condições ambientais melhores. Então, vamos pensar no holandês, para ficar um exemplo mais drástico. Aí joguei holandês. Aí na F1 eu joguei holandês de novo. Aí eu vou tendo 3 quartos, 7 oitavos. Então eu vou holandesando, vamos dizer assim, o meu rebanho. E aí esses animais, eles exigem condições ambientais melhores, né? Então essas duas coisas aqui não tem como andar muito separadas. É óbvio que o que a gente atua é aqui, né? E a gente espera que essas condições ambientais sejam atendidas.
A rigor, né, o que seria o melhoramento genético animal, né? O melhoramento genético animal, em termos genéticos, né, o que a gente quer? A gente quer aumentar a frequência de alelos favoráveis nos rebanhos e populações. Então, quando a gente fala em melhoramento genético, né, a gente vai obter isso através da seleção e acasalamento, e aí, no final das contas, o que está acontecendo do ponto de vista dos genomas dos animais? Estão aumentando a frequência daquelas regiões que controlam aquelas características, tá? Ao longo do tempo, o que a gente vai ter? A gente vai ter modificações na composição genética dos rebanhos, né? E isso vai aumentando essas frequências dos alelos favoráveis aqui. Do ponto de vista prático, né, a gente quer incrementar ganhos ao longo das cadeias produtivas. Que ganhos são esses? Né? Ganhos, principalmente ganhos econômicos, tá? Mas a gente quer também ganhos ambientais, ganhos sociais e ganhos de bem-estar animal. Porque esses três últimos aqui, pessoal, hoje em dia, pode impactar no ganho econômico, né? Você já deve ter visto aí, né? A Europa agora só vai importar carne se a gente não tiver desmatando, ou se a gente não tiver causando problemas sociais aos funcionários, ou que a gente não esteja causando problemas ao bem-estar animal, né? Então, é óbvio, né, que o principal ganho seria o econômico, mas os outros ganhos ambientais, sociais e de bem-estar, eles acabam influenciando nesses ganhos econômicos, tá? Para ilustrar o que eu falei, olha aqui, ó. União Europeia decide não comprar produtos de áreas desmatadas, tá? Então, isso existe e cada vez vai existir mais, né? Então, a gente tem que ter uma produção, do ponto de vista ambiental, uma produção sustentável, né? Com relação ao bem-estar, né? Aqui tem um exemplo de galinhas, aqui, né? Ovos dourados, sítio de galinhas felizes, né? Então, cada vez mais, olha aqui, ó, rede de restaurantes passa a servir apenas ovos de galinhas felizes, né? É aquela história, se existe o mercado, né, e se isso agrega valor econômico, né, a cadeia produtiva vai produzir, né? Se ovo de galinha feliz está vendendo e isso tem um valor agregado muito maior, isso é muito mais caro, a gente vai vender. A gente não vai deixar de produzir ovo do sistema de produção tradicional, né, que isso reduz custo e permite que as pessoas com menores poderes aquisitivos consigam acessar, comprar o ovo, que é uma proteína de excelente qualidade, e utilizar na sua alimentação. Com relação à parte social, aqui, ó, essa reportagem aqui, ó, pecuária e trabalho escravo, né? Então, o Trump mesmo está acusando o Brasil de ter uma produção, né, que envolva trabalho escravo ou trabalho análogo ao escravo. Se é verdade ou não, né, nessas loucuras tarifárias que a gente está passando, essas loucuras políticas que a gente está passando aí, é, mas é uma coisa que importa, né? Então, entra nessa conta aqui que eu falei com vocês, ó. Então, incrementar ganhos ao longo das cadeias produtivas, ganhos econômicos, ganhos ambientais, ganhos sociais e ganhos de bem-estar também na produção animal. Então, o que se busca? Uma pecuária o quê? Produtiva, né, rentável e sustentável do ponto de vista social, ambiental, né, e de bem-estar dos, dos animais. Nesse sentido, pessoal, principalmente na parte ambiental, né, a pecuária é muito mal vista, né? É assim, tem as pessoas que realmente desmatam muito, que causam problemas ambientais, né? Mas tem muita gente que faz um trabalho muito, muito bom e mesmo assim é malhado muito pela mídia, pela sociedade em forma geral. Eu trouxe alguns slides para a gente tentar desmistificar isso aqui, tá bom? Então, esse slide aqui, ele mostra, em azul aqui, a gente tem a área de pastagem, azul ou preto, tá vendo aqui, ó, ao longo dos anos, desde 1990 até 2018, e em vermelho a gente tem aqui a produtividade em arrobas por hectare por ano, né? Então, o que a gente observa? Que em 1990, né,
a produtividade estava aqui em torno de 163 arrobas por hectare ano, e aqui em 2018 isso passou para quase 195 arrobas por hectare ano. A gente teve um avanço muito grande de produtividade, né? E a área aqui utilizada, né, ela caiu, tá vendo aqui, ó. Então, atualmente, a gente está produzindo numa área bem menor e tendo uma produtividade muito maior. Isso aqui é resultado de quê, pessoal? É resultado daquilo que a gente falou lá no início, né? De um animal geneticamente superior, de uma pastagem cultivada, também geneticamente superior, com correção de solo, com os manejos adequados, a parte de sanidade, reprodução, tudo entra aqui nesse combo aqui, está permitindo a gente produzir mais em uma área menor. Se a gente produz mais numa área menor, a gente está tendo o quê? A gente não precisa de desmatar, né? Aquilo que aconteceu muito no Brasil, de ter expansão de fronteira agrícola, né? Que começou, veio lá do sul, passou pelo Cerrado, foi para o Pará, né? Que era o quê? O cara chega, desmata, bota fogo, né? Aí aquela queimada, né? Os nutrientes daquelas árvores, daquela vegetação vão para o solo, vem a pastagem natural, ele bota o gado, ele não vai plantar, botar uma pastagem cultivada, ele não vai corrigir esse solo, aí quando esgota aquilo ali, ele segue avançando essa fronteira agrícola. A gente não precisa disso mais. A gente precisa produzir mais em menos área. E isso aí é uma forma sustentável disso, tá bom? Esse gráfico aqui, eu gosto dele, pessoal, não tem a ver com o melhoramento na evolução da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Poderia ter, que a cana-de-açúcar é utilizada na alimentação animal. Mas vamos pegar aqui a produção, né? Aqui, ó, em 1975, produzia 100 toneladas por hectare, né? E isso aqui, pessoal, vamos pegar aqui em 95, tá vendo aqui? De 100 foi para 300 toneladas por hectare. Atualmente, a gente está em 400 toneladas por hectare. É muita coisa, é muita diferença. Isso é resultado de melhoramento genético e melhoramento ambiental, né? Então, o segredo é a gente conseguir ser mais produtivo, produzir mais por área, né? Se a gente conseguir fazer isso, não faz sentido desmatar mais nada no Brasil, né? Então, a gente pode alcançar aquela produção ambientalmente sustentável, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até agora? Não, professor. Esse outro trabalho aqui, pessoal, é bem interessante, né? Esses gráficos aqui, eles mostram o número de animais, bovinos e suínos, necessários para produzir 1.000 quilos de proteína animal, tá bom? Então, aqui à esquerda, aqui a gente tem para bovinos, para cattle, e aqui à direita para os suínos, né, os pigs aqui, e aí a gente mostra aqui por região do mundo, né? Por continente. Então, se a gente pegar o amarelinho aqui, né? O amarelinho é a Ásia. Está meio apagadinho aqui, ó, né? Então, a gente precisava aqui de uma área... sim, a gente precisava aqui de um número de animais muito maior aqui, né? Para produzir 1.000 quilos de proteína. Isso aqui lá em 1960. E isso na Ásia foi melhorando. Cada vez mais a gente precisava de menos animais para produzir esses 1.000 quilos de proteína animal. Então a Ásia caiu. Aqui, quanto menor o número aqui, quer dizer que é mais eficiente. A gente tem menos animais produzindo mais proteína, tá? A África também caiu, mas caiu pouco. Então continua aqui a África com um desempenho muito ruim, né? Precisa de um grande número de animais para produzir esses 1.000 quilos de proteína. A América Latina, nós estamos aqui meio que estável, a gente nem caiu muito, né? A gente poderia ter caído mais aqui. E a gente, na verdade, atualmente, né? A gente está em segundo aqui, né? Nos mais ruins, né? A gente só perde para a África aqui, que está mais ruim que a gente, né? Então, depois vem a Oceania, vem a Ásia, né? Desculpa. Depois vem a Oceania, representada aqui principalmente pela Austrália. Aí vem a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, e vem aqui a Europa. Então, esses países são muito mais eficientes que a gente. Olha aqui, ó, 25 animais
produzir 1.000 quilos de proteína animal, né, lá em 1960. Aqui a África precisava de 175. Atualmente a África ainda precisa de mais de 125, né? Você já deve ter ouvido falar que ruminante, né, bovino, por exemplo, e os outros também produzem gás. E esse gás, muita gente acha que é um vilão muito grande para o meio ambiente. Então, se eu tenho um número menor de animais, eu vou produzir menos gás, vou emitir menos gás. Eu vou precisar de menos pastagem, eu vou precisar de menos adubação na pastagem. Então, é um combo, né? Se a gente precisa de muitos animais para ter a mesma produção, ou seja, a gente tem baixa produtividade, isso impacta, obviamente, no meio ambiente, tá? E aqui para suínos também tem um comportamento semelhante, né? A África aqui continua precisando de muitos animais para produzir a mesma quantidade de proteína, depois vem a América Latina, depois vem Ásia e Oceania, estão quase juntos, e aqui embaixo continuam os melhores, os mais eficientes, a Europa e a América do Norte. Tá? Para fazer melhoramento genético, pessoal, a gente vai discutir nas próximas aulas, né? A gente precisa de variabilidade genética, né? E variabilidade genética ainda existe na maior parte dos animais, né? Se a gente pensar friamente, as espécies que ainda que estão com menos variabilidade seriam, sei lá, o holandês para leite, o Angus para corte, o frango de corte, algumas linhagens de suínos, né? Mas olha quantas outras raças, né, outros grupos genéticos que a gente tem dentro dessas espécies, né? E isso caracteriza uma grande variabilidade. Mesmo nessas espécies que a gente tem baixa variabilidade, vamos pensar o holandês, né? O holandês, ele tem um tamanho, um número de animais estrondoso, né? Se a gente pegar aí no mundo. Mas o tamanho efetivo populacional, que representa a diversidade, a variabilidade genética, é muito pequeno, né? Tanto é que a gente tem muitos problemas com o holandês. A gente faz muita pesquisa hoje em dia com depressão endogâmica, com resiliência. Acho que é até o tema do trabalho da Amanda, se não me engano, que ela falou na aula passada, na aula lá de genômica, né? Então, a gente está estudando isso para tentar selecionar animais mais resilientes, mais longevos, porque produção já selecionou esses animais são altamente produtivos. Mas mesmo assim existe variabilidade que está sendo explorada aí e a gente vai usar essas espécies por muitos e muitos anos, né? Há situações em que o melhoramento é o único meio de aumentar a produtividade, né? Imagine então se vocês conseguem melhorar o ambiente, botar um ambiente mais top possível, né? Esse ambiente muito bom é o limite. Então, como é que eu aumentaria a produção além disso? Ah, só se eu usar animal geneticamente melhorado, né? Então, tem vezes que o, o potencial produtivo fica limitado pelo potencial genético dos animais, porque o ambiente já foi todo melhorado. O melhoramento também produz mudanças hereditárias, né? Essas mudanças são transmissíveis para a descendência. O melhoramento é ecologicamente correto, como eu já falei com vocês aqui. Então, se a gente é eficiente do ponto de vista produtivo, a gente diminui essa questão de impactos ambientais, né? Isso entra na conta, então, pessoal, que o melhoramento ele é importante para a nossa segurança alimentar, né? Imagine o seguinte, pessoal, vocês vamos pegar aqui um outro exemplo de galinha, né? O frango de corte nosso atual, se a gente for comprar no mercado, né, essa carcaça congelada, Sadia, Perdigão e outras marcas, Avipal, né, Pif Paf, né, custa lá em torno de R$ 8, R$ 9 o quilo da carcaça, né? Se a gente for comprar uma galinha caipira, criada no sistema orgânico, ela vai custar, sei lá, 26, 30, às vezes mais o quilo. Então é um produto caro, que as pessoas de baixo poder aquisitivo não têm condição de adquirir. Então, se a gente, uma coisa hipotética aqui, se a gente abrisse mão de melhoramento, a gente teria fome, uma fome aguda pelo mundo, né? Então, é importante o melhoramento genético para a nossa segurança alimentar. E é importante também para as mudanças climáticas, né? Então, a gente atuando, sendo mais efetivo, mais produtivo, a gente pode minimizar mudanças climáticas através do melhoramento dessas espécies.
Aquilo que eu falei com vocês, ó. Então, mudanças ambientais, por exemplo, a nutrição, eu comecei a melhorar a nutrição aqui, melhorou. Aí eu parei de melhorar a nutrição, voltei com uma alimentação pior. Voltamos para o mesmo ponto. Melhoramento, não. Eu comecei o melhoramento, os animais vão ficando geneticamente superiores, eles vão acumulando frequências de regiões favoráveis no genoma. Eu parei de fazer melhoramentos, esses animais não vão voltar para esse estágio aqui. Eles vão estabilizar nisso aqui. Né? E se eu começar a fazer melhoramento, tiver tudo certinho, isso pode voltar a aumentar. Tá? Outro exemplo aqui, ó, número de vacas leiteiras, a linha verde, e produtividade por vaca, a linha preta. Então, o que, que a gente está fazendo? A gente está diminuindo o número de vacas leiteiras, que é o verdinho, e estamos aumentando a produtividade. Né? Isso é eficiência produtiva. Menos animais, menos impactos, menos problemas. Tá? Etapas do melhoramento genético que a gente vai abordar durante a disciplina, né? Então, a gente tem objetivos e critérios de seleção, né? Então, o objetivo é aquilo que eu quero melhorar, aquilo que a população deseja, aquilo que os consumidores desejam, né? Aumentar a produção de carne, de ovos, de leite, né? Melhorar as características reprodutivas, porque isso está numa cadeia produtiva. Quais os critérios que eu vou usar para isso? Quais as características que eu vou efetivamente selecionar para atingir esse objetivo? Então, a própria característica objetivo de seleção pode ser o critério de seleção, mas algumas vezes não. A gente seleciona animais reprodutores em bovinos para perímetro escrotal, a gente não quer aumentar o perímetro escrotal porque isso vale dinheiro. A gente quer aumentar porque isso tem relação com a precocidade reprodutiva dos filhos e filhas, né? A gente vai precisar de informações de fenótipos. Cada vez mais a gente tem os fenótipos de precisão aí, né? Esses big data que que a Amanda estava falando no início. A gente usa as informações de pedigree e agora a gente pode usar as informações de genótipos, né? A gente vai falar de melhoramento genético, de avaliação genética, do uso das informações de avaliação genética para seleção e acasalamento, né? Aí depois vem a parte de criação, de processamento e de comercialização. Então, envolve tudo isso aqui para a gente botar um produto na mesa do consumidor que a menor custo, né, de melhor qualidade, que vem dessa cadeia cujo melhoramento é uma etapa fundamental e imprescindível. Quais são as oportunidades, né? Então, para quem tem a formação na área de genética e melhoramento. A gente pode ir para a parte acadêmica, né, como é o meu caso. Eu, de certa forma, eu acumulo a questão acadêmica e de pesquisa, porque eu oriento mestrado, doutorado, eu colaboro com outros grupos de pesquisa, até grupos de pesquisas particulares. A parte de avaliação genética, né, que entra desde a coleta de dados, fenótipos, os genótipos, o pedigree, modelar isso, fazer as análises, gerar os sumários, né? Gerenciamento de programas de melhoramento, tem vários geneticistas, né, na BCZ, no GeniPlus e outros aí que fora do Brasil, né? Os técnicos de campo, que organizam a coleta de dados em nível de fazenda, coleta as amostras biológicas, tem a parte de consultoria, né? O pessoal da reprodução, né, que faz IATF, que faz inseminação artificial, né, que de certa forma hoje em dia também faz uma certa orientação com relação a que touro utilizar, né. Os cientistas de dados, né, esses grandes conjuntos de dados aí, a gente precisa de analisar, tratar, como é que a gente vai tratar esses grandes conjuntos de dados, é uma outra oportunidade. Desenvolvimento de softwares, de apps, né? Então, tem empresas hoje em dia, com geneticistas, melhoristas, desenvolvendo esses produtos. Coleta e processamento de novos fenótipos, tá? A parte de divulgação científica, né? A gente vê muito na biologia, né? Várias pessoas sendo divulgadores científicos, né? A gente ainda vê pouco divulgadores científicos na área de zootecnia, né? De genético melhoramento, né? Esclarecendo para os produtores, discutindo, podcasts, entrevistas, né? Eu vejo muito pouco, né? Nós temos grandes especialistas no Brasil e não vejo eles sendo convidados para podcasts, para discussões, né?
E ainda temos, pessoal, a parte de conservação de recursos genéticos, né? Com grande importância, né? Fazendo até parte dessa parte de segurança alimentar, né? Com as novas técnicas, por exemplo, edição gênica, né? Genes para resistência a doenças, estresse térmico, né? Que poderiam estar nessas raças e serem inseridos nas raças comerciais como forma de manter a produção, tá? Habilidades importantes. Genética básica, tá? Então, o que que acontece? Como a gente tem, dentro da genética de melhoramento, uma demanda de entendimento de estatística muito grande, matemática, estatística, bioinformática, muitas vezes a gente fica se dedicando muito a essa parte e a gente esquece da genética básica, né? Então, mesmo o geneticista quantitativo, o analista de dados, temos que entender de genética básica. Temos que entender de genética de populações, de genética molecular e genética quantitativa, tá? Então, quem não tem base nisso aqui, pessoal, se não, procure fazer disciplinas, procure estudar por conta, né, entender, a gente precisa de entender de todos esses assuntos voltados para a genética. Estatística, não tem jeito da gente fugir, modelagens, informática e programação, né, a IA tem ajudado a gente bastante. Eu, por exemplo, não sou programador, eu sou um usuário, né, de bioinformática. Mas com as IAs agora tem me ajudado demais, né, em gerar códigos, testar códigos, adaptar códigos, né? Então tem sido uma ferramenta bastante importante, usada com critério, né, para não ter problemas. Entender da espécie, pessoal, né? Eu vou trabalhar com bovinos, entender bem da espécie, da parte de reprodução, manejo, ambiência, sanidade, de toda a cadeia produtiva, né? Isso aqui também é importante. E uma coisa muito importante atualmente é a capacidade de comunicação, né? Então, a gente está num tempo de vídeos, de, 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 de entrevistas, de podcasts, de comunicar, né? Então, quem comunica bem, quem tem essa habilidade também é uma coisa muito importante. E, óbvio, trabalho em equipe, ninguém trabalha sozinho. Tem outras coisas, mas é basicamente isso aqui. Essa entrevista aqui, essa apresentação aqui no YouTube do Fábio Toral, inclusive agora ele não está na UFMG mais, ele está no Mato Grosso, ele discute isso aqui, eu achei bastante interessante, deixei aqui o link para vocês depois assistirem lá no YouTube. Ó, cadeia de valor no melhoramento genético de bovinos de corte. Ele faz uma discussão de toda essa cadeia e dos problemas que tem, né, ao longo dessa cadeia.